Hormônio peptídeo formado por 191 aminoácidos. Qual que é ele? Escreva aqui nos comentários se você sabe. Você já viu o título do vídeo, né? Bandidinho. É o GH. Então, tudo sobre o GH no vídeo de hoje. Convocações, clica no gostei, se inscreva no canal, porque eu tô ridículo pedindo, então eu acho que eu mereço. Bom, esse hormônio peptídeo é formado na nossa hipófise e antigamente o GH ele era conseguido através de hipófise de cadáveres. Então o pessoal ia lá, tirava e aplicava. Então você acha que o marombeiro de hoje é hardcore? Ah, dá licença, vai tomar banho. Antigamente o pessoal era doido mesmo. Bom, o GH ele é secretado, né? Qual que é a diferença de secretado e excretado? Excretado é do nosso corpo para fora. Xixi, excreção. Secretado é produzido do nosso corpo para dentro dele mesmo. Então, eu produzo testosterona. Então, eu não mando ela para fora, eu mando ela para dentro. Então, o hormônio do GH, ele pode ser secretado, o hormônio do GH, o hormônio do crescimento, o GH, ele pode ser secretado por vários motivos. Então, alimentar, treinamento, fatores de idade, condições metabólicas e neurogênicas. Definitivamente, a maior produção de GH vai ser durante o sono profundo. A gente estima aí que, no mínimo, 2/3, chegando até 70%, então de 65% a 70% de todo o nosso GH é produzido durante o sono. Então é importante que você durma bem. Só que a gente não pode fazer uma coisa muito grande em cima do GH, porque diferente dos esteroides, o GH ele não tem um efeito anabólico tão alto assim. Então é muito mais fácil você não estar tendo resultados, não é porque você não dorme profundo e não produz GH, e sim por testosterona, insulina e tireoide. Mas o GH, ele é sim influenciado na nossa estética corporal. Só que normalmente você não vê, e não vê com razão, tá? Nenhum médico falando assim, vamos ver como é que está o seu GH, para ver se não está atrapalhando isso na sua perda de gordura. Não, a gente vai para outros pilares. Então, o GH a gente nem costuma olhar. Né? Nós que somos profissionais da área, eu não sou médico, tá? Mas nós somos profissionais da área, a gente não costuma nem olhar muito assim. Ah, bateu a linha da referência, tá beleza. Mas eu sei que você quer saber do GH, vamos lá. Mas antes, só falar aqui, tá? Estimulador de GH, suplemento, tomar arginina. Meu amigo, você pode tomar isso aí para sair pelas orelhas. A gente já entendeu que o GH produzido de forma natural não é muito relevante se ele estiver em condição normal e a estimulação dele não vai acontecer. Então, fica tranquilo que esse tipo de suplemento você pode simplesmente ignorar. Antes da gente falar do GH injetável, vamos falar do IGF-1, que é a insulina como fator de crescimento 1, que é produzido em tecidos periféricos, como por exemplo o fígado, né? Sendo que no fígado 90% é produzido, sob o estímulo do hormônio do crescimento. O IGF-1 ele é responsável por mediar os efeitos do hormônio do crescimento. E o principal efeito, portanto, vai ser o efeito de crescimento, principalmente na nossa musculatura. Então, como você pode entender, a insulina como fator de crescimento é como se fosse o GH visando o crescimento, para ficar bem didático. Bom, pessoal, o GH, o que acontece? Ele tem um efeito, agora falando do GH mesmo, hiperglicemiante, diabetogênico, porque o GH ele tem um processo de lipólise, queima de gordura, então ele tem um processo catabólico, então ele tira do estoque e joga na corrente sanguínea para ser usado. Nisso ele aumenta os níveis de açúcar no sangue. Por isso que o uso do GH pode te levar a ser diabético. Não é só por isso, obviamente, mas um dos motivos dos fisiculturistas quando tomam GH combinar com a insulina é para você diminuir e preservar, né, de certa forma, o seu organismo para que você não vire um diabético ou que você não ferre a sua sensibilidade à insulina. Porque não vai adiantar você tomar GH e ferrar a sensibilidade à insulina. Porque a sensibilidade à insulina é um fator determinante para você queimar gordura e ganhar massa muscular. Então você melhora um hormônio e piora outro. Então a utilização do GH, a gente já tem que começar daí. Quando você pensa em usar GH para efeito estético, você está falando de um efeito estético muito baixo. Por que fisiculturista usa e fala, meu, a hora que eu entrei com o GH o negócio ferrou? Porque, pessoal, eles já estão usando de tudo e eles querem mais performance. Então, normalmente entra-se com o GH. Quando entra com o GH, normalmente entra com a insulina junto. E muitos fisiculturistas ficam ludibriados, porque quando entrou com o GH, entrou com a insulina junto. E aí, logicamente, você colocou dois hormônios, entre um deles, a insulina, no caso, é o mais anabólico do corpo. Então isso vai dar uma grande diferença. E, obviamente, vai aumentar o risco de vida enormemente, porque a insulina
com uma injeção pode ser fatal. Não é terrorismo, é a verdade. Vocês que estudam um pouco mais sabem disso. Tem gente experiente que já morreu com insulina, então não é tão exagerado assim o que eu estou dizendo. De qualquer forma, o efeito do GH parece potencializar o de outras drogas e aí parece fazer sentido. Você fazer um ciclo só de GH pode-se dizer que é absolutamente inútil. Leandro, mas o GH é o mais caro. Se o mais caro não é melhor, imagina só a indústria farmacêutica. Vamos colocar o preço no GH, que é feito para, sei lá, tratamentos de disfunção de GH. Vamos ver. Não, ela queima bastante gordura. Então podemos subir o preço. Ela ajuda no ganho de massa muscular ao mesmo tempo. Vamos cobrar mais caro. Não é assim que se coloca preço em medicação. Quanto é que de trabalho deu para descobrir esse negócio aí? Deu trabalho pra caramba. Como é que faz para manter isso aí? Tem que deixar na geladeira, consome energia. Então é caro, ponto. Não, mas os caras lá vão achar que é bom e tal. O problema deles. A gente vai colocar o preço de custo, né, e o lucro em cima. Portanto, o GH ele é caro porque os processos que envolvem ele são caros e não porque dá muito resultado. Porque se fosse assim, a trembolona tinha que custar um infinito de dinheiro. Quais são as doses utilizadas do GH? Normalmente em níveis iniciais de 2 a 4 I por dia. E quando você fala de fisiculturistas de ponta, né, Mr. Olímpia, você está falando aí de 15, 20, 25, 30 UIs por dia. E sim, você está falando de gastar 20, 30 mil reais por mês só de GH. Então, como você pode ver, é um esporte que não é exatamente barato. O GH aumenta a propensão de câncer? Aumenta. Ele faz um processo de dicotomização celular que transforma, que é mitose ou meiose, né, para ficar a palavra mais certa. E esse processo de mitose, ele pega uma célula e transforma em duas. Se ele pegar uma que é potencialmente cancerígena, ela vai se multiplicar mais rápido. Então você iria ter esse câncer de qualquer maneira, só que com o GH você vai ter antes. O que acontece é que às vezes você tem essa célula e ela ia se manifestar quando você tinha 120 anos. Você diz, mas 120 anos eu já morri. Isso. Então você não ia ter o câncer em vida, entende? A menos que você prolongasse a sua vida para 120, mas o seu coração parou antes. Olha que vibe boa de vídeo. Vamos falar de coisa boa para começar o dia bem. Você vai morrer e às vezes você vai morrer de uma coisa que se você conseguir prolongar isso, você morre de outra. Então, vamos aproveitar a vida, né? Não é tomando bomba, hein? Ou pode ser que seja, aí vai de você. Todos nós temos células cancerígenas dentro de nós, mas às vezes a nossa vida pode se acabar com 80, 90 anos sem elas se manifestarem a ponto de dar um problema. O GH pode trazer isso para dentro dessa margem de vida. Então é muito complicado a utilização em doses muito altas, porque nós não temos estudos de doses muito altas para pessoas que não têm deficiência e é muito complicado a gente afirmar isso. Isso aqui é muito mais pela lógica do que pelo estudo, porque, como eu disse, não tem. Muitos atletas de outras modalidades fazem a utilização de GH, então, sei lá, lutador, nadador, etc., porque melhora a recuperação, diminui a gordura corporal e o tempo de detecção é muito complicado. Mesmo hoje, se você usar um GH e daqui uma semana for ver, fazer um antidoping, não consegue pegar. Então tem pessoas que usam até faltando 48 horas, e aí inicia. Por isso que começou o doping descontextualizado do momento da competição. Então eu estou ali treinando, vem um cara na minha academia e fala, antidoping agora. Porque se estiver tomando a casa vai cair. E aí a galera tirou um pouco o pé. Alguns. Então o GH, vamos lá, concluindo. Tomado isoladamente, em doses normais, você não vai ver efeito estético muito grande. Se aumentar muito a dose, né, para que você está fazendo isso? É melhor usar uma testosterona, alguma outra coisa. Quando você está falando de usar um monte de esteroides, insulina e colocar hormônio da tireoide, colocar o GH, ainda que o mecanismo não seja muito explicado, parece que potencializa tudo. Então aí faz diferença. Logo, a ordem correta para pensar em usar GH seria correta, né? Hormônios sexuais androgênicos, então testo, boldenona, DECA, etc. Depois GH, depois insulina. Hormônios da tireoide, né, fica meio, não tem uma ordem, porque tem gente que usa, tem gente que não usa, mas normalmente quando a pessoa parte para o GH, ela já está com hormônios da tireoide, mas não é exatamente uma regra. Então isso seria um fluxograma, tá, antiético total, porque você não tem problema, você não deveria tomar nada disso.
Mas também a gente não é hipócrita, a gente sabe que tem utilização e no mundo do fisiculturismo é assim que funciona. Eu tenho um objetivo modesto. Então, Leandrão, eu quero tomar o GH porque não inibe o eixo e tal, eu tenho dinheiro pra caramba, eu quero um efeito modesto, né? Então eu vou tomar o GH. Se você quer ter um efeito modesto, na minha opinião, vale muito, mesmo que você tenha dinheiro, vale muito mais a pena você ainda ficar nos esteroides anabolizantes em doses pequenas do que você pensar no GH, por conta que o GH de uso prolongado é muito complicado em termos de confiança, questão de doenças. Outra coisa também, é difícil você conseguir original, ele é caro, e o efeito dele, sim, precisa de um empilhamento no nosso organismo. Bom, se você está procurando GH, provavelmente você está procurando performance. Se você quer uma performance muito alta, a gente está falando de Blast Cruise. Então eu vou deixar vocês com o vídeo aqui de Blast Cruise, que esse é o protocolo inicial competitivo de alta performance entre os atletas de musculação, de fisiculturismo. Então se você não é atleta, não precisa ver o vídeo, mas se é curioso, então clica aqui.